Bom dia, António Ramalho, CEO do Novo Banco. Bem-vindo às conversas digitais da Executive Digest. O António recebe-nos aqui num novo modelo de agência de grandes dimensões e de localização privilegiada na Avenida da República. Este novo conceito de agência do Novo Banco dispõe de equipamentos digitais para a formalização de operações, de máquinas VTM, Virtual Teller Machine, para a realização de depósitos, levantamento de notas, moedas e cheques, entre outras inovações. António, o Novo Banco está a apostar na remodelação da rede de balcões. O que está subjacente à criação destes novos espaços? Nós o que temos é uma grande aposta na omnicanalidade. O banco, pelas características que teve, é um banco que só tem passado para resolver e futuro para ambicionar. E, nesse sentido, o futuro obriga a uma alteração profunda na forma como nós nos relacionamos com os clientes. Era uma tendência que já se vinha a verificar há alguns anos, mas a pandemia acabou por acelerar um conjunto de hábitos e, sobretudo, democratizou-os perante quase todos os clientes, sejam eles mais velhos, mais novos, mais cultos, menos cultos. Todos os clientes aderiram claramente a um mecanismo de aproximação dupla à sua instituição. Isto é, para além do relacionamento que tem habitual, também utilizam meios digitais, o telefone, etc. Isso significa centrar a lógica na omnicanalidade. Isto é, em todos os canais devem ter a mesma acessibilidade possível. E daí que nós tenhamos acabado com os balcões para criar os espaços. Na prática, o que está aqui, e esta inauguração, é do espaço da Avenida da República. Um sítio onde os clientes vão sentir bem, onde os clientes podem sentar-se, podem marcar com os seus gestores de conta, podem falar sobre os seus projetos, podem desenvolver as suas atividades, os negócios, as empresas e os particulares. E é um bocadinho essa inovação que o António viu agora mesmo, que no fundo é a nossa proposta de presença física, porque nós temos as outras presenças, as presenças com parceiros, as presenças em VTMs, como disse, a presença em POS, a presença pelo telefone, a presença digital. Todos estes canais confluem para o mesmo objetivo, que é o cliente. De qualquer forma, a relação com o banco faz através de 7 canais e o banco e o balcão já deixou de ser, já não é o principal. É um dos 7. É um dos 7, porque de facto o cliente é o centro. A sua experiência é uma experiência que se quer o mais flexível possível. Umas vezes pretende estar aqui, outras vezes pretende estar noutro espaço do banco, mais próximo de sua casa, mais próximo do seu emprego, noutro sítio qualquer. Outras vezes vai querer estar pelo telefone, outras vezes vai querer estar na ponta de uma app. No fundo, hoje em dia, nós estamos completamente à disposição do cliente. E o que pretendemos é que a experiência seja conjunta, comum e beneficie de todos os mecanismos que nós temos para poder tratar o cliente da mesma forma. Durante muitos anos, os bancos ansiaram e ambicionaram ter este projeto. Este projeto é um projeto em permanente construção. Mas, normalmente, os bancos eram multicanal. Isto é, tinham um canal central, que eram as agências, e depois um conjunto de outras opções. Nós, o que fizemos aqui é uma tentativa de revolução completa, trazendo todos os canais, digamos assim, à mesma plataforma de contacto. Esta tentativa de revolução completa, como disse, também obriga a preparar as equipas? Muito. A primeira é que obriga que, de facto, as equipes façam parte integrante de todo um mecanismo mais tecnológico, mais relacional, com os mesmos objetivos. O segundo obriga a que as equipes tenham uma capacidade de coreografia muito diferente, porque estas lojas acabam por atender clientes que estavam aqui sediados, clientes que nunca cá vieram, clientes que vão e voltam, clientes que são do Porto e que vêm a Lisboa momentaneamente e precisam de resposta. E, no fundo, isso obriga, digamos assim, a uma outra leitura. E essa leitura obriga, de facto, a uma formação enorme. Nós temos tido as nossas equipes em formação, nós estamos a fazer esta alteração em todo o país, progressivamente, e o que acontece basicamente é que temos as nossas equipes em formação, a trabalhar constantemente duas vocações distintas. A primeira é a utilização de todos os meios digitais que têm à sua disposição para trabalhar com os clientes. A segunda é aprenderem esta nova coreografia de contactarem com os clientes de uma forma distinta. Já não vamos ter gabinetes para receber os clientes, o que vamos ter é espaços onde estamos com os clientes para trabalhar. E através destas novas coreografias nós conseguimos ainda assim ter um banco mais próximo dos portugueses? A ideia de proximidade é exatamente a ideia em que todos os canais confluem de uma forma conveniente para servir o cliente. Isto é, o cliente está na ponta da app, o cliente está na ponta do mobile, o cliente está na ponta do telefone, o cliente está na ponta do sofá onde se vai sentar aqui para conversar connosco, na reunião que pode ter no nosso lounge, onde nós estamos agora neste momento sentados. O cliente está aqui a tomar um café connosco, ao mesmo tempo que está em casa a falar com o nosso gestor de cliente da mesma forma. O que nós pretendemos é esta proximidade. Acho que é uma... Eu tenho dito muitas vezes que estamos a fazer uma revolução de veludo porque queremos estar próximo dos clientes de uma forma
cada vez mais próxima e cada vez mais conveniente. Isto vai também ao encontro da banca do futuro, de relacionamento, de proximidade. Bom, os bancos vão, cada um deles, diferenciar-se da forma como acharem mais conveniente e, portanto, eu não tenho um modelo para oferecer a todos os bancos, tenho um modelo para desenvolver em relação a este projeto Novo Banco. E este projeto Novo Banco, o seu ponto mais fraco, que era ter um legado que tinha que resolver, curiosamente torna-se no seu ponto mais forte, que é ter nascido das cinzas, ter-se reinventado, digamos assim, para ter futuro. E isso levou a que, de alguma maneira, nós estejamos a tentar desenhar o nosso futuro dentro de vários princípios. Um princípio da parceria, porque achamos que não fazemos tudo bem. Há coisas em que outros fazem tão bem ou melhor que nós e nós podemos ser parceiros deles. Uma Portugalidade, que é também um desenho desta situação, porque somos um banco completamente focado no mercado português. Um princípio também de proximidade através deste alargamento de toda a proposta de valor e de todos os contactos com os clientes. E, finalmente, um ponto de produtividade que é particularmente importante, que é aquele que torna mais eficaz e mais barato o serviço que nós prestamos ao cliente, porque o nosso objetivo, naturalmente, é que o custo seja uma intervenção de marketing, isto é, seja a melhor resposta que nós podemos dar em relação aos nossos clientes. Como CEO de um banco, considera que no futuro teremos provavelmente o fim da banca universal e da banca exclusiva e teremos uma banca mais próxima e inclusiva? Vamos falar de duas coisas. A primeira da banca universal. Eu acho que a banca universal já morreu e ainda não se apercebeu que tinha morrido. Isto é, nós já não conseguimos oferecer todos os serviços com a mesma qualidade aos nossos clientes. É por isso que nós optamos pelas parcerias. Nós achamos que há sítios onde outros nos podem ajudar a oferecer, como marca de distribuição, um bom serviço aos nossos clientes que confiam em nós, mas em última instância são eles que produzem melhores do que nós esse tipo de serviços. Isso também alarga o espectro da banca. A banca também tem que intervir na mobilidade, tem que intervir no acesso aos marketplaces, tem que intervir, digamos assim, em facilitações e conveniências. Por exemplo, é desconhecido, mas o Novo Banco, em tudo o que eram regiões intermédias, criou um marketplace para favorecer que os seus clientes tivessem, por exemplo, produtos de elevada utilidade durante todo o período da pandemia. Isso foi possível fazer em 15 dias. Porquê? Exatamente porque isso também é uma forma de conveniência que nós podemos oferecer aos nossos clientes, que obviamente não era tão útil em Lisboa, onde, enfim, inúmeras plataformas de distribuição conseguiam resolver o problema, mas era muito útil em Torres Vedras, era muito útil em Lamego, era muito útil em zonas intermédias do país, onde este serviço podia ser desenvolvido, digamos assim, por nós. Mas, por outro lado, há uma enorme preocupação que não havendo esta universidade, nós possamos associar-nos a quem possa concluir um serviço global às famílias, aos nossos clientes, às empresas. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que referiu é que, de alguma maneira, isso vai obrigar a uma certa especialização, isto é, em que nós beneficiemos da nossa vantagem competitiva. Qual é a vantagem competitiva que o Novo Banco teve sempre historicamente, ou tem a obrigação de ter? Foi sempre um privilégio sobre as empresas, porque o Novo Banco sempre foi, digamos assim, um grande banco que concentrava nas empresas boa parte da atividade. Ora, nós estamos a transferir toda esta experiência também para os particulares. Nós costumamos dizer que somos um banco de empresas, um banco de negócios e um banco de profissionais. Isto é, na atividade que os profissionais têm, nas necessidades que os profissionais têm, nós estamos a tentar dar uma resposta integrada, omnicanal, diferenciada, porque achamos que é isso que nos distingue. E a pandemia acelerou esta transformação digital? Eu acho que a pandemia acelerou várias coisas. Acelerou, primeiro, várias tendências que já se verificavam, nomeadamente as tendências de adoção digital. Na minha opinião, além disso, acelerou a horizontalização dos seus acessos, isto é, a democratização dos seus acessos. Hoje em dia não há muita diferença entre o utilizador até aos 25 anos e o utilizador acima dos 65 anos. Isto é, estão ambos disponíveis para a utilização de instrumentação digital naquilo que são as necessidades bancárias. Simultaneamente, a pandemia vem colocar novos desafios do ponto de vista de hábitos de consumos, alguns deles que nós não conseguimos determinar ainda com precisão, mas, por exemplo, a marcação de reuniões prévias para que não haja confluência à hora do almoço de toda a gente, a tentativa de ter tratamentos diferenciados e privilegiados na relação com as pessoas, a integração destes mecanismos com o próprio telemóvel, por exemplo, o facto de se marcar uma reunião por telemóvel e quando chegar aqui sentar-se na reunião e imediatamente ser recebido pelas pessoas,
isso torna, digamos assim, também diferente a exigência que o cliente tem sobre a instituição financeira. Eu acho que sim, que a pandemia acelerou e alterou alguns dos hábitos de consumo. O novo banco tem também uma relação muito próxima com startups de tecnologia financeira. Como é que esta cooperação entre fintechs e players da banca pode beneficiar os consumidores? Eu julgo de uma forma muito clara, foi o que lhe disse quando disse que a Banca Universal já estava morta e muitos não o queriam reconhecer. O que acontece basicamente é que isso significa, digamos, um culto da parceria. E a parceria para nós é um culto. A parceria para nós não é, digamos assim, um favor ou um negócio, é um culto. Isto é, nós queremos encontrar-nos com os nossos parceiros e, por isso, ao nível do novo Banco Digital, por exemplo, temos um conjunto de parcerias muito alargadas com a fintechs, exatamente nos permitem sermos melhores em algumas coisas que faríamos piores, sermos mais ajustados e mais rápidos em algumas coisas que faríamos de uma forma mais lenta e menos ajustada e menos adaptável. Esse, no fundo, é o valor de quem reconhece com humildade que, associando-se a terceiros, é melhor do que estar sozinho. O novo banco reafirma também a sua proximidade ao lado dos pequenos negócios, não é? Portanto, como é que o novo banco pode ser o parceiro das empresas, das grandes, mas também das pequenas, não é? E nós temos tido sempre essa grande preocupação, somos conhecidos como o Banco das PMEs e é verdade que o somos. Temos uma posição destacada nesse mercado, na capacidade de internacionalização deste mercado, na facilidade como que colaboramos nas exportações e nos desenvolvimentos do Trade Finance. Somos considerados o melhor banco português há anos em Trade Finance, mesmo nos momentos mais difíceis. Mas a verdade é que também temos nos pequenos negócios e nesse tipo de atividades uma capacidade de setorização muito grande e temos, julgo, grandes responsabilidades sobre isso. Associado a isso aos profissionais, porque naturalmente os profissionais que desempenham as funções, quer na sua profissão liberal, quer nas empresas, quer nos pequenos negócios, acabam por ser também a nossa lógica de atuação. O que nós pretendemos é uma relação de profissionalismo claro da nossa parte em relação aos nossos clientes. E esses três segmentos de negócios são fundamentais: os profissionais, os negócios e as empresas. Enfim, lá em cima temos os gestores que estão a trabalhar, sobretudo, digamos assim, o mass market, mas, por exemplo, cá em baixo temos os gestores que estão a trabalhar o negócio de afluentes e os gestores que estão a trabalhar os negócios. Aqui, só neste balcão, nós temos 4 pessoas que se dedicam exclusivamente aos pequenos negócios. E, portanto, isto cria, digamos assim, um centro específico de competência que, objetivamente, pelo facto das pessoas estarem juntas, conseguem dar melhor resposta e perceberem-se melhor. E, por outro lado, através deste sistema tão aberto de espaços físicos, também permitirmos aos negócios sentarem-se aqui e discutirem os seus problemas, preverem as suas questões e falarem da sua vida financeira com quem conhece a sua vida financeira. A banca de particulares também é particularmente diferente da banca de empresas. Eu tenho dito muitas vezes que há uma distinção grande entre a banca de particulares e a banca de empresas. Enquanto na banca de empresas você encontra as suas soluções, a banca e promove, digamos, as suas soluções, a banca de particulares é uma banca normalmente que depende das condições de mercado e só das condições de mercado. Isto é, se há necessidade de casa própria, aumenta o crédito à habitação. Se há necessidades ou desejos de consumo, aumenta o crédito ao consumo. E assim sucessivamente. Eu diria que é quase que a procura que determina a oferta. Não estou a dizer que na banca de empresas também não é assim, mas às vezes promovem-se ideias, etc. Eu acho que o que nós queremos trazer para a banca de particulares é também um bocadinho da nossa experiência em empresas. Porque não oferecer às pessoas condições preferenciais para mudarem de casa quando há condições que justifiquem que as pessoas mudem de casa, ainda que as pessoas ainda não tenham detectado se precisam ou não precisam mudar de casa. Não vamos naturalmente impor nada, mas podemos antecipar, com base nos nossos princípios de inteligência artificial, com base nos nossos princípios de conhecimento daquilo que é a nossa base de clientes mais sustentada, também nós conseguimos antecipar boas oportunidades para os nossos clientes, quer do ponto de vista da sua formação pessoal, quer do ponto de vista do seu desenvolvimento profissional, quer do ponto de vista da sua localização. E é um bocadinho essa experiência progressiva que nós estamos a tentar fazer também ao nível dos nossos sistemas internos. O novo banco vendeu recentemente a sucursal de Espanhol à banca. Esta transação representa a persecução da estratégia de reafetação dos recursos à atividade bancária em Portugal? Toda. Eu acho que a pergunta é corretíssima porque, na prática, ao vender, nós durante todo o processo de reestruturação vendemos 15 sucursais, faltava-nos vender a 16ª. A 16ª é a Espanha. Isso significa, basicamente, que nós quisemos dar uma demonstração clara ao mercado que a nossa concentração está em Portugal. É na economia portuguesa que nós queremos alocar os nossos ativos, é na economia portuguesa que nós queremos esforçar toda a nossa competência e na economia portuguesa que nós estamos, no fundo, a apostar fortemente. E por isso vamos viver com a economia portuguesa. Isto é uma aposta definitiva, foi assumida, não há forma mais clara de assumi-la
do que vender todas as operações internacionais e concentrarmos em Portugal. Portanto, está escrito que seremos o Banco dos Portugueses. E para este ano, para 2021, o que é que espera do novo banco a nível de crescimento e de rendibilidade? Olha, muito sinceramente, 2021 é um ano decisivo e vai ser um ano que vai ficar na memória de muita gente. Porque é o ano em que o banco termina o seu projeto de reestruturação, que foi um projeto assinado em 2017 entre o Estado português e a Comissão Europeia, mas falo em simultâneo como em 2000, porque eu tinha que fazer e limpar o seu balanço todo até 2020, mas em 2021 é o ano em que, de alguma maneira, faz a prova de vida ou a prova de viabilidade. Esse, digamos assim, é um ano decisivo. E nós, de alguma maneira, o que esperamos é que o ano seja positivo, a despeito da pandemia, que seja lucrativo desde a primeira hora, mas, sobretudo, que seja o ano em que, de repente, toda a gente vai acordar e ver que o novo banco, enquanto fazia a parte difícil da reestruturação, foi preparando discretamente, serenamente, fora dos barulhos das luzes, esta enorme revolução que você vê aqui. Isto é, toda a gente estava preocupado com as vendas que tínhamos que fazer dos passivos históricos, toda a gente estava preocupado com como é que limpávamos o balanço, mas nós, em simultâneo com essa função, que era o Banco Legado, estávamos a desenvolver um banco recorrente, olhando para uma nova filosofia de banca, uma nova perspectiva sobre os clientes. E sabe porquê é que os fazemos? Porque a existência do banco depende dos clientes e deve-se aos clientes. Foram eles que quiseram o banco, são eles que, em última instância, são a nossa Assembleia Geral que reúne todos os dias e que nos vota ou não vota em função da qualidade de serviço que lhes prestamos. António Ramalho, o novo banco está a preparar um plano estratégico para os próximos 3 anos? É um plano estratégico que já está muito pensado, muito ponderado e que naturalmente encaixa naquilo que hoje em dia é obrigatório que a banca faz, que é um plano de médio prazo, um plano de 3 anos, mas que no nosso caso nós quisermos que este fosse, digamos assim, ajustado a esta transformação que se verificava e, portanto, quisemos-lo fazer a meio do ano e não quisemos-lo fazer no início do ano. Isto é, não só comprometemos com aquilo que estamos comprometidos com os reguladores, mas também uma visão completamente diferenciadora, que é como é que nós achamos que vamos trabalhar para o futuro. Não sei se pode só nos revelar em que é que vai consistir esse plano. Eu ontem li uma notícia que previa a redução do rácio de crédito mal parado para 4% em 2022. 5%. 5% no final deste ano, sim, 4% em 2022, tem toda a razão. Não, os objetivos são muito simples e, portanto, basicamente, eu diria que tem 3 grandes alavancas que são absolutamente fundamentais. Primeiro, uma lógica de distribuição omnicanal, de que está aqui a ver uma parcela particularmente importante, que é o espaço da Avenida da República, é um espaço master, portanto, nós temos balcões que são mais fulgurantes, outros que são mais urban light, outros que são masters, e para além disso temos também balcões ATMs ou VTMs assistidas em determinadas regiões mais longínquas. Queremos uma cobertura do todo nacional em 90%, mas queremos uma cobertura em que esse todo nacional represente a possibilidade de aceder através de todos os canais, nomeadamente os 7 canais de que falou e muito bem, que são os canais de acesso ao banco. Esse é o primeiro objetivo, um grande modelo de distribuição. Depois também teremos, digamos assim, a reconfiguração dos objetivos de marca. Isto é, a nossa marca como um todo, quer se posicionar no mercado, baseado naquilo que eu lhe disse, nestes P's de diferenciação, do foco em Portugal, do foco na proximidade, no foco da produtividade e na foco da parceria. E a parceria é um elemento determinante na oferta de serviços. E depois, a alteração disso para um nível de eficácia que terá que ser muitíssimo grande, nomeadamente através do desenvolvimento do digital, que já se prepara há alguns anos, nomeadamente através dos sistemas de robotização e automatização, nomeadamente através da alteração dos custos para um nível de custos que sejam custos exemplares para a banca portuguesa, para a banca na Ibéria, e, finalmente, um dos passos para isso, por exemplo, a alteração de sede, para que possamos, digamos assim, estar com um modelo particularmente eficiente de funcionamento. O António Ramalho defende que tem de haver solução sobre o fim das moratórias até maio. Sim, eu tenho dito sobretudo uma coisa que é, as moratórias foram uma solução encontrada em Portugal e encontrada nos outros países, mas em Portugal com uma importância particularmente relevante, em alguns casos foi mesmo a solução, em que, de alguma maneira, se criou a primeira vacina contra a ansiedade. Eu tenho utilizado muito este paralelo. Foi uma vacina contra a ansiedade, porque isso permitiu que os nossos empresários pudessem estar concentrados na saúde dos seus colaboradores, na gestão dos seus produtos, na relação com os seus fornecedores, na eficiência da venda, sem estar concentrados sobre o serviço da dívida. E, portanto, isso permitiu, digamos assim,
retirar a ansiedade aos nossos empresários, de deixá-los concentrados naquilo que era fundamental, que era a gestão dos seus ativos e a gestão do seu negócio. Agora, naturalmente, a moratória é sempre um adiamento e, portanto, precisa agora de uma segunda dose, uma segunda toma. E esta segunda toma tem que ser tão eficaz como a primeira. Isto é, aquilo que tivemos de bom foi retirar a ansiedade, precisamos agora de a retirar também no fim das moratórias. Ora, as moratórias, inevitavelmente, vão ter que terminar de alguma forma, como nós as vemos hoje, com este caráter geral, em setembro. Quanto mais cedo nós pudermos definir qual vai ser a partilha de risco que vamos gerir para que isso aconteça, mais cedo falaremos com os empresários, mais cedo teremos as soluções, menos ansiedade haverá em setembro. Eu quero que setembro seja um mês exatamente igual aos outros. E para isso é preciso que a vacina da primeira toma, que foi tomada entre março e abril do ano passado, seja agora também tomada nesta segunda toma, que é em abril, maio deste ano, no sentido de assegurar que em setembro não vai haver, e já temos a imunidade coletiva também contra as moratórias. Na sua opinião, quais são os principais desafios da banca em Portugal? A transparência, no sentido de aprender no mercado transparente, e a conveniência. Da banca tem que provar diariamente o valor da sua conveniência, isto é, a utilidade de ajudar clientes nas suas atividades. São estes os dois principais desafios? Eu acho que temos três desafios grandes. O desafio de transparência é um desafio óbvio, porque cada vez mais a exigência que existe sobre a banca é que a banca seja compreendida e percebida. E isso não tem sido fácil. Tivemos uma experiência muito negativa no passado sobre a percepção daquilo que foram os sistemas financeiros internacionais e também o nosso, em algumas respostas que demos em situações de crise, onde contribuímos para ser o problema. Eu acho que devíamos alavancar em cima desta crise, onde fomos claramente e em alguns casos mesmo, a solução para, de alguma maneira, reconfigurarmos a nossa relação, o nosso contrato com a sociedade. Nós temos um contrato muito forte com os nossos clientes. Os nossos clientes têm muito boa relação com cada um dos bancos. É preciso alargar este contrato a um contrato de boa relação com a sociedade. A sociedade tem que perceber a utilidade da banca e, para isso, a banca tem que se fazer conhecer, tem que perder tempo a explicar-se, tem que suportar, às vezes, com alguma paciência, alguma da insatisfação que existe com ela. O segundo aspecto que me referiu é fundamental, é a conveniência. Nós só somos um serviço útil se formos sempre convenientes para a resposta financeira que os clientes precisam em relação àquilo que é o negócio tradicional da banca, a captura de poupanças, a concessão de crédito e o sistema de pagamentos. Estes três grandes blocos, digamos, de atividade são absolutamente fundamentais como a estrutura de conveniência. Mas há um terceiro bloco, que é o custo certo. Isto é, a banca tem que o fazer com um custo suficientemente atrativo para ser compreendido, percepcionado e recebido, porque a conveniência tem que ser ao custo certo. Na sua opinião, que consequências é que o euro digital poderia trazer para a banca? O problema que me está a colocar tem a ver um bocadinho mais com o sistema de criptomoedas. O problema das criptomoedas é que nasceram de um modelo de mineração estruturado em relação ao desenvolvimento daquilo que eram utilidades do ponto de vista de uma gestão integrada de sistemas informáticos de longa duração, ganhou um aspecto especulativo que é tradicional nestes modelos e, portanto, neste momento temos uma coisa que acontece que é a existência de uma espécie de soluções digitais aparentemente úteis que, na prática, porque não têm custo legal ou custo obrigatório em nenhum país, acabam por ser potencialmente um risco enorme para quem investe neles. E, portanto, a primeira coisa que eu queria dizer é que poderemos estar perante uma espécie de bola de neve de problemas especulativos criada em cima de uma perspectiva de valorização que não existe. Ora, dos erros que as criptomoedas podem representar do ponto de vista desta apreciação, há, no entanto, algo que se tem que perceber. É que as pessoas estão à espera de ter soluções de pagamentos cada vez mais convenientes, cada vez mais rápidas e cada vez mais reorganizadas. E, por isso, se os bancos centrais olharem para isso de uma forma, digamos assim, mais intensa, não é impossível que se criem soluções digitalizadas que essas sim tenham um custo legal. E se o tiverem, naturalmente teremos que analisar um bocadinho como é que os bancos se posicionam. O sistema de pagamentos sempre teve estas evoluções. E a única coisa que eu lhe digo é que o sucesso das evoluções depende sempre de modelos cooperativos. Acho que devíamos ter aprendido isso todos com os cartões de crédito e com o sistema de pagamentos por cartão. O sistema de pagamentos por cartão começou por nascer, digamos assim, de virtudes egoístas baseadas ou em comerciantes ou em bancos. E acabou-se por ser bem sucedida no momento em que um conjunto de instituições financeiras decidiu alargar a uma cooperação internacional
uma lógica de modelo de negócio onde se partilhavam os benefícios. Foi isso que criou o Banco Americar, mais tarde que todo nome à Visa, e foi isso que criou depois a Mastercard como seu grande concorrente. Isto é uma comunidade internacional de partilhas que, no fundo, assegura que o benefício é repartido por toda a gente, pelos comerciantes, pelos bancos, pelos clientes, numa forma de criar um sistema de pagamentos integral, que foi bem sucedido. Não teve o apoio dos Estados, teve simplesmente aquilo que foi, digamos assim, o encontro da cooperação entre os intervenientes. Ora, o euro digital vai precisar exatamente do mesmo. Se quisermos ser um bocadinho mais agressivos e criativos em modelos de pagamento partilhados, vamos ter que entrar em modelos de cooperação e criar sistemas de cooperação que sejam úteis e que sejam beneficiados por toda a gente. Tenho aqui duas perguntas agora sobre liderança. Qual é a questão que mais coloca a si mesmo enquanto líder? Eu tenho duas questões básicas que a liderança impõe. A primeira é a capacidade de adaptação a cada um dos momentos. E essa capacidade de adaptação a cada um dos momentos obriga a uma capacidade de ouvir enorme para se conseguir ajustar. Hoje em dia, a imprevisibilidade do futuro e a imprevisibilidade da nossa preparação para esse futuro justifica uma partilha muito grande de conhecimento e uma capacidade permanente de estarmos na sociedade a ouvir o que dizem, o que pensam e o que refletem sobre nós. Eu acho que essa capacidade e essa humildade é a primeira coisa. A segunda é que temos que nos preparar sempre para a patologia deste elemento. E a patologia deste elemento é chegarmos à conclusão que já não podemos ou já não devemos e devemos preparar os sucessores. Portanto, eu hoje em dia acho que a grande chave da liderança está na adaptação e na sucessão. Se tivermos sucessores preparados, estamos mais disponíveis para nos adaptarmos a cada uma das imprevisibilidades que nos surge. Nós, há 15 anos atrás, que somos gestores de crises. E, portanto, a capacidade de resistirmos a essas crises é a capacidade de tomarmos, com base em informação insuficiente, o maior grau de decisões corretas. E isso é um enorme desafio. De alguma maneira, somos traders de decisão, como se era antigamente nas salas de mercado. Isto é, sabemos que não temos a informação completa e temos que tomar decisões. Quem não tomar decisões pode viver a vida descansado, mas não tomou as decisões corretas. Quem toma decisões deve saber que vai tomá-las com informação incompleta. E esse é um grande desafio. E em tempos de crise, como é que se pode alavancar a motivação e reter talento nas organizações? Isso é um grande desafio. A primeira coisa é que nos temos que motivar a nós próprios e, portanto, temos que acreditar que a crise é algo que nós temos capacidade de resposta. E eu deixo-me dizer-lhe que esse é, talvez, digamos assim, o maior entusiasmo que cada um de nós tem, que é pensar sempre que tem uma solução, que uma dificuldade se segue sempre a uma solução e que, enquanto tiver resposta para essas soluções, naturalmente deve lutar profundamente por elas. Eu diria que, em crise, exige 10% de inspiração, 90% de transpiração, mas existe mais 100% de convicção. Isto é, só com 200% é que se resolve os problemas. E resolve-se os problemas através de uma forte credibilidade naquilo em que se acredita, mesmo quando ninguém acredita para nós. Do ponto de vista da gestão de crise, esse é o ponto mais importante. Mas também é importante estar ladeado de pessoas que estejam capazes de gerir as expectativas. E gerir as expectativas é conseguir conviver com estas dificuldades, estar resistente e resiliente a essas capacidades e resistir, digamos assim, a um stress que é permanente. E por isso, eu para lhe dizer muito bem, com esta longa experiência de crises que nós temos, e eu sou um gestor que ainda por cima é conhecido que tem uma certa atração, ou pelo menos o mercado tem uma certa atração por mim quando há crises, porque normalmente me chamam em alturas de crise. Eu fui escutar um pouco, durante muito tempo da minha vida, o que é que, de alguma maneira, poderia ser melhor para nós, gestores, em tempos de crise. Olha, vou-lhe dar um conselho. Corpo são em alma sã. Esse é um dos aspectos fundamentais. A capacidade de convivermos com uma boa saúde física e mental, simultaneamente com a capacidade de tomar decisões. Um segundo aspecto é ter uma boa plataforma de refúgio. É fundamental que a sua vida pessoal seja uma boa plataforma de refúgio e consiga separar isso da sua vida profissional para conseguir, de alguma maneira, ter os momentos de descanso suficientes para, no dia seguinte, poder tomar as decisões sobre risco. E o terceiro, já lhe disse, muita convicção, para além dos 10% de inspiração e dos 90% de transpiração que a qualquer gestor é exigido. Na sua opinião, qual será a curva da recuperação da economia portuguesa? Eu tenho dito, e ainda não mudei, que a curva vai ser a curva SUS, que é um nome horrível, e portanto eu chamo-lhe curva Nike. No fundo é exatamente a simbologia da Nike em termos de curva.
O que acontece basicamente é que esta faixa de crescimento mais lento do que aquilo que foi a imprevisibilidade da queda, demasiado assimétrica. Isto é, a crise é global, é uma crise de todos, é uma crise de imprevisibilidades, mas a assimetria das recuperações é evidente, setor para setor, de empresa para empresa, de região para região. E, portanto, é preciso percebermos muito bem essa evolução, mas a recuperação vai ser relevante. Todas as crises, no entanto, têm uma vingança. Eu acredito que a vingança desta crise vai se aproximar do consumo. A crise foi rápida, a resposta da sociedade foi rápida e eu julgo que o que vai acontecer vai ser também uma rapidez grande com que as pessoas voltarão, inevitavelmente, ao consumo. Com pequenas alterações do ponto de vista de hábitos, claro. Mais digital, mais e-commerce, mais sustentabilidade, mais bem-estar com o ambiente, mais economia circular. Eu julgo que houve vários pontos onde o modelo acelerou. Tenho ainda alguma dúvida sobre aquilo que vai ser a evolução da mobilidade e a evolução do modelo de globalização. Se vamos ter uma globalização mais regional, se vamos ter uma globalização de caráter internacional tão ampla como aquela que aconteceu. Acho que há também uma procura adicional de proximidade nas cadeias de fornecimento e nas cadeias de valor que pode estar a alterar substancialmente o modelo de relacionamento da economia mundial. Falámos aqui sobre saúde física. O Dr. António Ramalho pratica algum hobby, bicicleta talvez, algum hobby que gostasse de destacar? Sou um fiel seguidor deste princípio. E, portanto, a primeira coisa que faço é que faço ginásio todos os dias. Normalmente deixo um dia por semana para não fazer, que é o dia em que o meu corpo pede para descansar. Portanto, não sou um bocadinho caótico nesse dia. Portanto, permito-me, digamos assim, ser à terça, ou à quarta-feira, ou à quinta-feira, conforme calha. E todos os dias de manhã é assim que acordo e acordo bem disposto com isso. Para além disso, o que eu faço é bicicleta e BTT. E, portanto, por exemplo, estava-lhe a dizer isto, mas ontem fiz 82 km e, portanto, o meu corpo pediu para descansar hoje. Portanto, eu hoje, quando acordei, resolvi não fazer nenhuma ginástica excessiva e, portanto, deixei a minha elíptica parada e deixei os meus exercícios de peso. E, portanto, amanhã lá estarei outra vez, naturalmente, no ginásio a praticar aquilo que é fundamental. Mas eu tenho muito esta noção de que só estamos em condições para desempenhar as nossas funções profissionais com serenidade, se também tivermos, digamos assim, muito bem do ponto de vista físico. António Ramalho, muito obrigado pela sua presença nas conversas digitais de Executive Digest e também por nos ter revelado aqui alguns desafios do novo banco para o futuro. Eu desejo a continuação de um bom trabalho. Muitíssimo obrigado, António, e também para a Executivo, que nesta experiência demonstra bem também a adaptação ao digital que era necessário numa daquelas que é uma das maiores referências do ponto de vista da gestão do panorama português da imprensa escrita.